Bom, vamos lá, tudo bem? Obrigado por estar aqui de novo nesse espaço. Ele foi criado para você, um profissional do mundo corporativo, que está em busca do seu crescimento profissional na carreira e tem privilegiado as manifestações que a gente faz aqui na Network Academy ao redor dos temas produtividade, comunicação, negociação e carreira, certo de que de alguma maneira ou de alguma forma essas dicas, ferramentas e estratégias que a gente divide com você estejam contribuindo na sua trajetória profissional. A discussão de hoje é uma discussão ligada à negociação. Talvez um tema recorrente que você tenha ouvido aqui. É um tema do qual eu sou bastante apaixonado, assim, e não só por buscar conhecimento, mas por experimentar coisas novas. E eu queria dividir duas coisas, ou dois exemplos, ou duas técnicas, talvez, ou dicas ao redor desse tema, para te ajudar em situações nas mais variadas, né? Eu sempre visito, ou sempre revisito o conceito de que negociação não é necessariamente só sobre vender, sobre preços. Óbvio que tem sempre uma conotação ligada a vendas, a compra, a preços, mas no mundo corporativo a gente está toda hora negociando inúmeros tipos de negociação, né? Tem sempre um objeto de negociação que às vezes não é só dinheiro, às vezes é tempo, às vezes é orçamento, às vezes é convencer alguém para embarcar numa ideia que você está, digamos, capitaneando, né? Então, eu queria tentar manter desenvolver esse tema hoje com você. E na verdade são duas ideias. Essas ideias, a primeira delas é em diversas situações que você eventualmente esteja enfrentando e que precise negociar algo, você possivelmente ou seguramente, talvez, seguramente vai estar negociando com uma outra parte, né? Às vezes uma pessoa que está representando a sua respectiva organização, e às vezes você está representando interesses da sua empresa ou até, às vezes até pessoais, né? O exemplo que eu vou dar tem uma conotação, um deles tem uma conotação talvez um pouco mais pessoal, mas também profissional, e um outro já nem tanto. Mas a primeira ideia que eu queria passar para você nessas questões ligadas à negociação é de você tentar causar na outra parte da qual você está negociando, seja qual for o objeto da negociação, você tentar fazer algum tipo você exagerar a coisa, ou o objeto, que você espera obter da outra parte. Então esse exagero, ele vai criar naquele interlocutor, naquela interlocutora com quem você está eventualmente discutindo a questão, ou negociando, ou tratando de um tema, vai dar a ele ou a ela a impressão de que você quer uma coisa muito grande, né? E aí você pede, ou você traz o elemento de negociação menor do que aquilo que você acabou construindo. Talvez com um exemplo fique um pouco mais prático, e eu vou tentar dar dois exemplos reais, tá? Que aconteceram comigo. Não é um relato de nenhuma outra pessoa, mas sim eu estava numa viagem a trabalho e eu estava hospedado num hotel e eu precisava ir para uma apresentação que ia acontecer mais no final do dia num cliente, e eu não tinha um lugar adequado para me preparar para aquela apresentação, e eu precisava sair um pouco mais tarde do hotel, que eu tinha que fazer o check-out, né? Normalmente a gente faz check-out por volta de 10 horas, 11 horas, cada hotel tem uma política, ou talvez eles tenham padronizado, mas normalmente eu vou arriscar dizer que eram 11 horas, vai. Eu cheguei na recepção do hotel, não liguei, eu desci pessoalmente até a recepção do hotel, e ao me encontrar com a pessoa da recepção, eu acabei de falar assim, olha, eu tô aqui para te fazer um pedido muito complicado, assim, talvez uma coisa que vá te causar um desconforto enorme, né? Eles sempre nos recebem, como eu posso ajudar, né? E aí eu usei essa mesma técnica aqui que eu tô dividindo com vocês. Eu tô aqui então para pedir uma coisa muito difícil, eu sei que vai ser super complicado, talvez você já não consiga me responder agora, porque eu sei que eu vou te colocar numa situação difícil, mas eu
E aí, se você parar para pensar, imagina o que não está acontecendo na cabeça daquele profissional, daquele recepcionista, daquela recepcionista, enquanto eu estou literalmente jogando essas ideias de que alguma coisa muito grande está por vir, né? Eu precisava fazer o check-out 1 hora mais tarde. Gente, o alívio da pessoa, a hora que eu falei para ele ou para ela que eu precisava só sair 1 hora mais tarde o check-out, assim, eu já fiquei imaginando o que ele ficou pensando, ele ou ela ficou pensando, enquanto eu estava pedindo essa coisa enorme que estava prestes a ser colocada na mesa, né? Então essa sensação de você criar essa tensão exagerando, né? E depois pedindo uma coisa que é menor ou simples, não, eu precisava sair 1 hora. Claro, sim, talvez eu não precisava ter feito esse teatro todo, mas o que eu estou querendo dizer é que o exemplo que eu estou querendo dar é mais essa questão de você exagerar e pedir uma coisa menor. Um outro exemplo, esse profissional, aconteceu recentemente. Eu estou discutindo uma série de questões relacionadas ao meu trabalho, aonde a gente está montando um plano de marketing com uma outra empresa da qual a empresa que eu represento se relaciona. E esse plano se traduz na execução de uma série de eventos que vão acontecer ao redor de várias cidades e eu não tenho, digamos, tempo nem interesse de ficar fazendo esse papel logístico de agendar sala, correr atrás de sala, qual sala que está disponível em qual prédio e ficar fazendo todo esse trabalho logístico. Então eu precisava fazer com que alguém tomasse ou fizesse essa tarefa, digamos, da qual eu não tinha interesse, tempo ou não faz ou não fazia parte necessariamente do escopo da minha função. Né? Não estou dizendo que eu não faço as coisas, eu só estou querendo dar o exemplo da negociação, do exemplo de negociação para você tentar entender o contexto. Então eu cheguei para essa pessoa e falei, olha, a gente está montando um plano assim, é um plano estratégico, vai gerar tanto de receita, ou seja, eu fiz o plano ficar enorme e a pessoa certamente já estava falando, poxa, vem coisa na minha direção. Ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir, vai fazer com que eu faça alguma coisa gigante. E aí eu falei, olha, eu precisava de ajuda para reservar 5 salas ao redor de 5 cidades. Essas são as cidades alvo que a gente está querendo levar o evento. A pessoa, pô, agendar 5 salas? Sim, né? Isso aí eu te ajudo, né? Então, essa questão de você exagerar e depois pedir alguma coisa, entre aspas, menor daquela expectativa que você causou, é a dica que eu queria dar para suas eventuais negociações. Você tenta aplicar essas discussões ou esses exemplos que a gente acabou dividindo no contexto, na situação que você eventualmente está vivendo, está vivenciando, ou objeto de negociação à sua frente. Mas eu queria só aplica, né, à medida em que essa ferramenta é aplicável. Então você tenta fazer uso dela. A segunda, ela talvez tenha um pouco mais com uma questão de... Talvez quando você está numa situação que você está comprando ou numa situação que você está tentando influenciar alguma coisa que não seja tão... que não esteja tão diretamente alinhada àquilo que você tem de expectativas. Eu vou tentar exemplificar. E tem a ver com causar curiosidade e uma certa tensão. Né? Porque vamos lembrar que mesmo que a gente esteja negociando, representando os interesses das nossas organizações, das nossas empresas, e por mais que nós sejam 2 empresas, né, tentando fazer um negócio ou negociando algum tipo de condição, de prazo, escopo, enfim, são pessoas que estão ali. E nós, né, a gente acaba sendo sujeito às emoções. Né? Então, talvez essa segunda técnica, essa segunda dica, esse segundo exemplo, essa série de exemplos, talvez tenham a ver em despertar um pouco, trazer à tona algumas emoções que vão talvez favorecer uma negociação eu diria para o seu lado, mas talvez eventualmente para outra parte também. Né? Não se trata de manipular ou ser ganancioso, etc. Acho que os princípios de ganha-ganha, né? Ou ganha-ganha-ganha, eu acho que são aplicáveis. Eu acho que é natural que nós tenhamos essa mentalidade ao abordar uma negociação, mas tem um pouquinho a ver com criar uma tensão e depois apaziguar essa tensão, ou seja, criar um conflito
não uma briga, né, mas um conflito, uma tensão, e depois você apaziguar isso com condições. E a ideia é mais ou menos assim. Então suponha que você vai... eu vou tentar dar uma ideia, eu vou dar um exemplo fictício e depois eu trago alguns exemplos reais. Mas suponha que você tem um objeto de negociação do qual você tem um orçamento na sua frente e esse orçamento é de 200 qualquer coisa, dólares, reais, 200 mil, né? A cifra não importa, mas suponha que seja 200. E você, detentor ou detentora de um orçamento qualquer, você tem uma cotação, né? Não orçamento, desculpa. E você tem essa cotação de 200, mas você tem um orçamento, um budget de 150. Né? Suponha que tem aí essa diferença. E você sabe que não pode mais do que 150. Né? Então tem uma diferença aí que precisa ser negociada. Normalmente, as pessoas vão falar assim, vamos dividir a diferença, mas você não tem aqueles... Se a diferença é 50, né? Você está fazendo a conta aí, ficar 175, não existe isso, porque você não tem esse budget. Você tem 150. E normalmente a gente tem essa tendência, né? Essa é a técnica padrão. Vamos dividir a diferença. Eu queria convidar você a não pensar nessa diferença, não cair nesse modelo, nessa ideia de uma forma automática. Tenta usar isso que eu vou dividir com você. E eu acho que tem um pouco a ver com com deixar a outra parte curiosa, você causar uma tensão e aí você apaziguar aquilo com algumas contrapropostas. Mas, então funciona a aplicação desse conceito, talvez fique mais claro no exemplo, ela funciona mais ou menos assim. Então você tem a cotação de 200, o seu orçamento é 150. Você vai dizer para... Nossa, 200, né? Poxa, mas cara, 200 é um preço um pouco alto daquilo que a gente estava esperando para pagar por esse objeto, seja ele qual for. E tenta ficar em silêncio um pouco para ver a reação da outra parte, né? Provavelmente aquela outra parte vai levantar a questão, tá? Mas quanto que você estava disposto a pagar por esse objeto? Ou qual é o valor desse objeto, né, que você está disposto a pagar? Você sabe que no máximo 150. E aí você vai dizer... Olha, poxa, eu tô até com vergonha de dizer quanto eu poderia pagar, qual é o valor que eu enxergo nesse item aqui, porque eu sei o quanto ele é valioso. Eu entendo o valor desse objeto de negociação, né? Não é um objeto, pode até ser um objeto em si, mas aquilo que a gente está negociando. Tenta interpretar as palavras aqui, contextualizar as palavras. Ele é uma coisa que tem muito valor, mas eu tô até inseguro se eu devo falar quanto eu poderia. Aí a pessoa vai começar a ficar um pouco, mas peraí, mas quanto é, o que é, né, esse valor? Não, eu não vou nem falar, porque eu sei que você vai ficar bravo, eu sei que você vai ficar brava, assim, eu não queria, eu prefiro não falar. Vamos, tá bom, 200, eu entendi a cotação, então vamos voltar, vamos revisitar essa questão depois numa outra hora. Óbvio que aquela outra pessoa também não quer perder aquela venda, aquela posição, né, ou seja... tem interesses mútuos aí combinando, né? Ou tentando se alinhar. Se você ficar exagerando, não fazer muitas vezes nem vou dizer, mas a ideia é você causar na outra pessoa aquela curiosidade, ou naquela outra parte, a curiosidade. Não, mas fala aí, não, você vai ficar bravo. Não vou falar, não vou ficar bravo, não, você vai, eu sei, eu não vou nem falar. Tá, eu poderia pagar 87. Meu, a pessoa do outro lado seguramente vai ficar pé da vida. Não, 87? Você tá, eu te falei que você ia ficar bravo. E você me autorizou a falar. Então eu sei que... Então peraí, não é culpa minha. Eu te falei que eu poderia pagar 87, né, nesse objeto. Não, mas 87 é muito pouco, não sei o que, não dá, 87 é muito foda. Não, eu sei, por isso que eu tô falando, não é valor, mas eu posso tentar, eu sei que eu consigo trabalhar a margem para ao invés de pagar 87, pagar 103. Não, mas 103 eu sei que eu posso, se eu apertar aqui a diretoria, o meu gerente, ou qualquer que seja, eu consigo chegar. Não, mas 103 está muito longe daquilo que precisa, né? Não, eu sei, então, mas é o que eu estou te dizendo, eu posso chegar a 103. E perceba uma coisa, a diferença de 87 para 103, eu quero que você perceba duas coisas. A primeira é que eu usei número ímpar no final. Essa é uma técnica.
Porque daí a pessoa fala, não, tá bom, mas e se for 105, 110? Eu pago, né? Mas ainda sabemos que não é, o gap ainda é muito grande para o 200, né? E você sabe, lembra do 150. Então, e segundo, perceba que o salto de 87 para 103, ele é mais ou menos 30%. Talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Mas não vamos fazer tanta conta assim. Mas a diferença de 87 para 103, ela vai ser próxima de 25, 30%, tá? Tá, não, mas 120, 103 ainda é muito, muito pouco, muito, né? Não dá. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que eu posso apertar, mas se eu conseguir pedir uma aprovação do presidente, do Papa, e chegar a 127, você fecha? A outra pessoa 127, 103 para 127, percentualmente é uma subida, uma contraproposta um pouco menor percentualmente do que a anterior, mas ela já é maior do que o 103. Acompanha o raciocínio. 127 ainda não dá, mas então tá bom. Então, ó, eu vou tentar a última proposta, tá? Se eu vou brigar, mas eu sei que eu não tenho mais do que isso. Eu sei que a empresa, e daqui para frente a empresa não vai mais. Isso eu tenho, seguramente eu vou colocar meu emprego em risco para buscar esse montante, esse valor, né? Eu consigo chegar até 145, 146, 140, não, é sempre ímpar, né? Eu já tinha falado 127, mas eu vou falar 143. Daqui não vai mais. Daqui não vai mais. A pessoa provavelmente vai... Não, e se a gente fizer 150? Vai ser impossível, mas eu vou conseguir. Eu vou brigar. Eu vou brigar. Se você está confortável com 150, eu vou brigar pelo 150. Não sei se está claro, ou seja, o exemplo aqui, a gente causou uma tensão, né? A pessoa ficou pé da vida a hora que eu falei que o produto, o objeto da negociação, o serviço, seja lá o que for, ao invés de 200, eu estava avaliando aquele valor como 87. E aí você foi trazendo, você foi pacificando a questão com uma progressão que começou 30%, 20%, talvez um pouco menos de 10%, ou seja, não se atente aos números 30, 20, 10, mas se atente a um primeiro passo maior, um segundo passo ainda maior, mas menor do que o anterior, e um terceiro passo um pouquinho menor em comparação ao segundo e, obviamente, em comparação ao primeiro que você deu nessa negociação. Então, acho que eu já usei isso em situações em que eu me dei bem, em situações que eu também não me dei bem. Então, é um exemplo clássico que logo que eu aprendi isso e comecei a aplicar, me lembro claramente do exemplo, foi quando eu fui comprar a minha cachorrinha, né? Eu não sei se em algum dos vídeos você já viu ela passando por aqui, mas às vezes ela aparece, né? A Mila. E eu usei exatamente essa técnica, né? Ela custava um preço X, eu não tinha, não é que eu não tinha, eu até, sei lá, até poderia ter o valor que estava sendo pedido, mas eu falei com a pessoa, olha, eu tô com vergonha de dizer quanto eu poderia pagar, mas eu não posso pagar esse valor, né? Eu sei que, né, você vai vender o cachorro, né? Todo mundo quer um cachorro na pandemia, né? Não sei se vocês também compraram um cachorro na pandemia, o meu caso foi. Mas eu posso pagar tanto. E eu não vou nem falar quanto eu vou pagar, porque eu acho que não faz sentido. Aí eu falei o valor X, né? Eu só não queria entrar nos números, né, por uma questão de privacidade, mas na primeira a pessoa falou, não, tá bom. Então, assim, eu já achei que eu ia ter que usar essa técnica, né? Fiquei ensaiando comigo mesmo até usar, mas acabei não precisando. Então esse foi o exemplo que eu queria dar. Eu não sei se a curiosidade, né, o exagerar e depois pedir uma coisa menor, ou objeto menor, né, para fazer, nossa, pô, isso aí eu consigo fazer. Ou, eu posso pagar tanto, ou o tempo que eu tenho para fazer é esse, né, enfim, tenta contextualizar os exemplos, você criar essa tensão e depois ir pacificando, é a segunda dica que eu queria passar para você, tá bom? Se porventura isso agregou valor, não deixa de... E outra, se você fizesse diferente, tem alguma outra técnica ou um outro estilo de negociação que você aplica nas diferentes situações do mundo corporativo que você queira dividir com a gente? Na verdade, todo mundo aprende quando a gente troca, né? Então, se você
viu ou assistiu ou viu esses exemplos e dicas, diz pra gente se você faria diferente, né? Como é que você enxerga cada uma delas e até se você tem alguma outra carta na manga para usar em situações como esse tipo, situações desse tipo, né? Eu queria agradecer o fato de você ter investido alguns minutos aqui do seu precioso tempo acompanhando essas dicas e convidar a acompanhar não só essa manifestação, mas outras que a gente faz nos diferentes canais das redes sociais da Etwork Academy. Eu sou o Rodrigo Orzari e essa aqui é a Etwork Academy. Obrigado pelas suas manifestações.